Fala Bgeeks! Hoje eu tô aqui para contar o que eu estou achando do MS-80, lançamento da Multilaser, e que já está comigo há alguns dias, estou usando ele como aparelho principal, e nesse vídeo eu vou falar o que eu estou gostando, o que eu não estou gostando, contar um pouquinho da minha experiência para vocês. E futuramente também teremos um review do MS-80. Para que você perca nenhum vídeo, se inscreva no canal do Brasilegeeks e olha, vai deixando também o like aqui no vídeo que ele ajuda bastante. Sobre o aparelho, eu estou gostando muito do MS-80. Para quem não conhece, o MS-80 foi lançado recentemente pela Multilaser e digamos que é o aparelho mais importante da empresa até o momento. Não é à toa que eles investiram muito em marketing, fizeram um evento bem pomposo, chamaram vários artistas aí na época do lançamento e ainda distribuíram smartphones para várias mídias aí para poder divulgar o aparelho. Até então, os smartphones da Multilaser sempre eram modelos muito simples, básicos e bastante baratos. Só que não traziam aquela qualidade de câmera, de processamento, eram realmente smartphones bastante básicos. A Multilaser começou a mudar isso com o MS-70, que já parecia bastante promissor, mas era um smartphone muito caro quando comparado com os principais concorrentes. E aqui no MS-80 eles conseguiram trazer um aparelho muito bem construído, com hardware muito bom e com um preço bem mais competitivo. O aparelho em si é muito bonito, muito bem construído, ele traz a tampa traseira em metal e vem com uma tela de 5,7 polegadas na proporção 18:9, é uma tela mais esticada e o bacana disso é que as bordas elas ficaram com um tamanho menor. Esse formato começou a ser adotado com bastante frequência pelos fabricantes, mas ainda é novidade. Talvez no futuro todos os smartphones sejam assim, mas até lá, ponto para a Multilaser, que já está adotando esse padrão, e a grande vantagem é que temos um aparelho com uma tela grande e num formato mais compacto. Vejam que a pegada dele aqui é muito boa. É uma tela LCD IPS com resolução HD+, 1440 por 720 pixels. Eu acredito que para uma tela de 5,7 polegadas o ideal seria que a resolução fosse Full HD, porém não há como negar que a tela do MS-80 é muito boa, ela tem uma qualidade bem legal e eu acho que dificilmente alguém vai reclamar dessa tela aqui. Inclusive ela também tem um brilho muito bom, foi algo que me deixou um pouco na dúvida aí no evento de lançamento, eu achei que o brilho não era muito forte, mas está aqui ó, confirmando, realmente é uma tela com brilho bem legal. E ele também traz o Android 7 Nougat com praticamente nenhuma personalização. Temos aqui uma interface quase pura do Android. A Multilaser colocou algumas modificações, mas elas são muito poucas. Quem curte aí uma interface mais próxima do Android puro vai adorar o MS-80, ó, tá aqui a gaveta de apps, aqui o menu de notificações, a barra de funções, o menu de configurações também. Vocês estão notando aqui que tudo lembra o Android padrão, é realmente uma interface com poucas personalizações. O Multilaser mexeu na câmera, o que é muito bom, né? Porque a interface de câmera do Android puro é terrível, mas é legal que ela usou como base mesmo a interface padrão do Android. Por ter uma construção em metal, não temos acesso à bateria e os SIM cards ficam aqui numa bandeja na lateral. Inclusive o MS-80 utiliza uma bandeja com 3 slots. Você pode utilizar simultaneamente 2 chips mais um cartão de memória, algo que os brasileiros adoram. E a vantagem é que você ainda pode usar o cartão de memória como memória interna. Dá para você instalar aplicativos, jogos, tudo no cartão de memória e ele pode ser reconhecido pelo sistema como se fizesse parte da memória principal. Não que memória interna seja um problema para o MS-80, inclusive ele traz duas versões, uma com 3 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento, e outra com 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento. No resto, as duas versões são idênticas. Entre escolher uma ou outra, acredito que não faria muita diferença a princípio, afinal de contas, o MS-80 traz o chipset Snapdragon 430, que na prática não precisa de muito mais do que 3 GB, você não vai notar uma diferença de desempenho entre as versões com 3 e 4 GB. Porém, o dobro de espaço de armazenamento é algo bastante interessante. E no caso do MS-80 faz muito mais sentido você pegar a versão com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, porque a diferença entre as duas versões é de apenas R$50. Quer dizer, R$50 para você ter 1 GB de memória RAM a mais e o dobro de armazenamento é muito mais negócio, é muito mais vantajoso. Sobre o desempenho, temos aqui o Snapdragon 430, como eu falei para vocês, um octa-core, são 8 núcleos A53 rodando a 1,4 GHz. E a GPU é Adreno 505. Estamos falando aqui de um chipset básico da Qualcomm. Então por isso o MS-80 vai rodar todos os jogos, isso é muito bom,
porém com nível de detalhes no mínimo. Você não vai conseguir rodar os games com o máximo de detalhes. Acredito que teria sido mais interessante se a Multilaser tivesse adotado o Snapdragon 625, por exemplo, que traz um desempenho melhor, e aí você poderia ter melhores gráficos nos jogos. Mas ainda assim dá para você rodar games como Assault Extreme, Gods of Rome, Mortal Kombat X. Todos eles vão rodar bem no MS80, porém com os detalhes no mínimo. E se existe essa restrição para os jogos, no caso dos aplicativos e da interface de sistema, o MS80 manda muito bem, ele está rodando de forma impecável e com bastante velocidade. Inclusive, algo que se destaca bastante no MS80 é a velocidade da sua interface. Quando você acessa os menus, rola entre as telas, acessa o menu de configurações, você percebe que a interface é bastante fluida e tem uma resposta bastante rápida. Eu gostei muito disso. Pena que os sensores digitais não é tão rápido quanto a interface. Ele demora um pouquinho, coisa pouca, mas você percebe um certo atraso. Olha, eu vou colocar o dedo aqui e virar a tela, ó. Ele leva um pouquinho mais de tempo para desbloquear quando comparado com outros smartphones. Mas ele funciona bem, é bastante preciso, mas tá aqui, ó. Sempre tem um pequeno tempo entre o toque e o desbloqueio. Nada que vá atrapalhar o uso, a vida de ninguém, mas a gente percebe que tem aparelhos que você basta encostar o dedo nos sensores digitais e já acontece o desbloqueio. Aqui no MS80 ele tem um pequeno atraso, mas pelo menos raramente os sensores digitais não funcionam, ele costuma ser bastante preciso. No tipo de teste que eu faço, a bateria de 3.000 mAh do MS80 tem aguentado o dia inteiro e sobrado mais ou menos 20% no final do dia, uma boa marca. Não se destaca tanto, mas está longe de ser ruim. Acredito que a tela com resolução HD Plus e a CPU que não é tão potente, o Snapdragon 430, poderiam trazer ao MS80 uma marca ainda melhor, mas em todo caso é uma marca boa. Quanto às câmeras, temos um sensor traseiro com 16 megapixels e dois sensores frontais, um de 20 megapixels e outro de 8 megapixels. As câmeras elas trabalham de forma independente, individual. Não é possível você utilizar simultaneamente as duas câmeras frontais ou as três câmeras, dá para você usar apenas uma de cada vez. E as três câmeras filmam em resolução Full HD a 30 quadros por segundo. Até agora o que eu percebi sobre as câmeras. O sensor traseiro com 16 megapixels faz boas fotos em ambientes com bastante iluminação, porém eu percebi que as cores poderiam ser um pouco mais saturadas. Para as gravações, o resultado também é ok, bom para sua faixa de preço. Porém, em ambientes com pouca iluminação, eu percebi um pouco de ruído nas imagens. Você perde um pouquinho de definição. Dá para você contornar isso utilizando o flash, e o legal é que dá para você ligar e desligar o flash durante a gravação, mas esperava um resultado um pouquinho melhor, no caso em ambientes com baixa luminosidade. Em relação aos dois sensores frontais, algo que eu notei é que existe uma diferença enorme entre o sensor principal com 20 megapixels e o sensor secundário de 8 megapixels. Você percebe claramente que cai a nitidez da imagem quando está utilizando o sensor secundário, principalmente em gravações. Na verdade, eu não gostei muito da qualidade das gravações com a câmera secundária de 8 megapixels. No entanto, ela traz uma vantagem em relação ao sensor principal, que é o fato de gravar com um ângulo de até 120 graus. Então você consegue capturar uma maior quantidade de objetos na tela. Infelizmente, como eu falei para vocês, não é possível você alternar entre as câmeras durante a gravação. Você precisa interromper a gravação, mudar de lente para poder retomar. Na verdade, as duas câmeras frontais trabalham em conjunto quando você vai tirar fotos com efeito retrato, que é aquele modo onde o primeiro plano fica definido e o fundo fica totalmente desfocado. Infelizmente, o efeito não ficou legal nas fotos que eu fiz. Você consegue perceber que o fundo realmente fica desfocado, mas na junção entre o plano de fundo e o primeiro plano, você percebe que existem alguns problemas na imagem, dá para você notar isso bem. É claro que a gente precisa fazer mais testes, mas pelo menos, por enquanto, o resultado não ficou muito bom. Exceto por esses problemas, eu tenho gostado bastante do MS80. É um aparelho com uma ótima construção, com uma tela muito bonita, com câmeras boas para sua faixa de preço, com uma interface praticamente pura do Android. O problema dele é a questão do preço. Não que o MS80 seja caro, ele foi lançado por R$ 1.149 na versão com 3 GB de RAM e 32 GB de armazenamento e R$ 1.199 na versão com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. O problema é que existem muitos concorrentes nessa categoria, nessa faixa de preço. E são smartphones de fabricantes com mais tradição do que a Multilaser, como a Motorola com o Moto X4 e o Moto G5S Plus, temos a Samsung com o Galaxy J5 Pro, temos a Asus com o Zenfone 4 Max e com o Zenfone 3, e temos a LG com o Q6 Plus.
ou seja, muitos aparelhos bons na mesma faixa de preço. Acredito que o MS80 teria ficado mais competitivo se viesse com o Snapdragon 625 ou se tivesse um preço abaixo dos R$1.000. Felizmente, a gente já consegue encontrar o MS80 em algumas promoções aí muito próximo dos R$1.000. Então acredito que exista uma margem de corte de preço para o MS80 e de repente, quem sabe, né, nos próximos meses o MS80 possa custar abaixo dos R$1.000. Bom, e é isso, galera. Nós vamos ficando por aqui. Não esquece que futuramente teremos também o review completo do MS80. E para você não perder, deixa seu like no vídeo e se inscreva no canal do Brasilegeeks. Torne-se um Big Geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!